E a famosa regra dos 35 mil de isenção por mês, Thiago, ainda está valendo? Em quais casos que realmente se aplica e quais são as exceções mais comuns aí que pegam os bitcoiners de surpresa? Excelente, Kaká. Entender a regra do jogo é sempre bom porque você consegue manter o lucro no seu bolso e não na boca do leão. E é para isso que a gente deve se instruir, né? Quando você tem transações de uma pessoa até R$ 35 mil no mês, o lucro que você obteve nessas transações, ele é um lucro isento. Quer dizer, você não paga nem R$ 1 de imposto se você estiver dentro dessa situação. Mas 90% dos investidores entendem essa regra de forma errada. Qual que é a pegadinha nessa regra? Primeira pegadinha, não é o lucro até 35 mil que é isento. Muita gente pensa, o meu lucro deu R$ 30 mil, não paga imposto. Não é isso. O limite de isenção, ele serve como um radar. Imagina que você está numa rodovia. A Receita só vai parar para olhar quem passar nessa rodovia a tantos por hora, a mais de 35 por hora. No seu caso, quem fizer transações no mês que no total somem mais de R$ 35 mil. Ele vai olhar, Kaká, fez transações mais de R$ 35 mil? Se a resposta foi sim, a Receita vai olhar todas as transações da Kaká e verificar qual o lucro que ela teve em todas elas. Todo o lucro vai ser tributado. Vou te dar um exemplo. Se você comprou um Bitcoin a R$ 20 mil e depois vendeu ele a 36 mil, algumas pessoas dirão, não, só passou 1.000 dos 35. E a gente já sabe que isso não é verdade. Você passou os 35 mil? Passei. Então, vê todo o lucro que você teve. Qual foi o lucro que você teve? Se você comprou por 20 e vendeu por 36, o ganho de capital é 36, o valor da venda, menos os 20 que você gastou. Então, você teve um lucro de R$ 16 mil. E todo esse 16 mil vai ser submetido à tributação de 15%. Detalhe importantíssimo: o limite de R$ 15 mil, ele só é aplicado para as transações feitas no Brasil, em exchanges brasileiros. Então, se você Desculpa, fez a Thiago, tu, transação, tu falou 15 mil reais? desculpa, R$ 16 mil, o seu lucro foi de R$ 16 mil, eu falei. Não, agora o limite de. Desculpa, eu não sei se eu De ouvi trinta e errado. cinco, De trinta e desculpa. cinco, tá, 35. 35. Ai meu Desculpa. Deus, tem Eu regra não. nova no meio dessa história. Não, não tem não. É bom que você tá atenta, que eu fui fazendo as contas de cabeça, puxando 35, 15, mas o limite de R$ 35 mil, ele é aplicável para transações feitas em exchanges nacionais. Se você fez essa transação no exterior, essa transação não se aplica à regra do limite de isenção. E aí muita gente, às vezes, tem BTC no exterior. Qual é o planejamento simples de fazer? Você pode transferir da sua wallet, da sua exchange estrangeira, para a sua wallet, que você tem uma cold wallet ou a sua carteira no exchange nacional e fazer a venda do seu Bitcoin aqui. Se você fizer essa venda numa exchange estrangeira, ela não vai entrar nessa questão da isenção. Todo o lucro que você teve, se você vendeu só 20 mil, se a venda foi feita no exterior, não tem limite de isenção. Mas se a venda foi feita no Brasil, você aplica esse limite de isenção. Então, essa é uma questão muito importante a ser colocada, né? Até uma espécie de planejamento. Eu conheço muitas pessoas, eu tenho alguns clientes aqui que precisam sacar um valor para fazer face ali aos seus gastos diários, e esse valor não é expressivo, e estava sacando antes, convertendo ele em USDT ou em BRL, lá em exchanges estrangeiras, na Binance ou qualquer outro. E a primeira providência que a gente alerta é: traz esse valor para o Brasil e daqui você vende. Porque se você só está transacionando menos 35 no todo e faz isso lá fora, você vai pagar tributo totalmente à toa. Tiago, já vou entrar no assunto de como que a Receita consegue controlar e obter essas informações, mesmo se a galera compra em exchange internacional e tudo mais. Já vou entrar nesse assunto, que eu acho que o pessoal tem bastante dúvida sobre isso. Mas antes, eu tenho uma outra pergunta que tem a ver com essas que a gente acabou de conversar, que é: houve alguma mudança prática nas regras de declaração ou pagamento de imposto de um ano para cá? Porque a gente tem um outro papo de um ano atrás aqui no canal. Eu vou deixar esse episódio para quem quiser ver o papo anterior, que tem outras dúvidas que provavelmente a gente não vai conseguir falar sobre tudo nesse episódio, mas no outro anterior tem dúvidas diferentes que talvez seja interessante para a galera acompanhar e ficar por dentro de todo esse assunto. Mas é isso, mudou alguma coisa nas regras de um ano para cá? Algo que quem declarou em 2023 não pode deixar passar na declaração de 2024? Quais são as novidades aí em termos de declaração e A tributação regra do do jogo Bitcoin? mudou bastante, Kaká, em 2024. Foi separada
a tributação de quem tem cripto no Brasil e quem tem cripto no exterior. A regra mudou totalmente para quem tem cripto no exterior. E por exterior, eu quero dizer exchanges estrangeiras. O que que acontece? Até o final de 2023, a tributação ela era feita de forma igual ao Brasil exterior. Você teve seu ganho de capital, calcula, aplica a alíquota de 15% e recolhe o tributo até o último dia útil do mês posterior à sua venda. Se você vendeu agora em abril, até o último dia útil de maio, você deveria recolher imposto de renda. Já a partir de 1º de janeiro de 2024, qual que foi a grande mudança? Em 24, todas as operações feitas no exterior, você vai ter que calcular os seus lucros ou prejuízos mensais, guardar essa informação mês a mês, e quando chegar no final do ano, você deve computar ali para verificar qual foi o seu lucro total do ano, abatendo o lucro que você teve nos meses dos prejuízos que você teve nos meses também. Então você vai pegar o total de lucro do ano e vai submeter esse valor à tributação. Quando é pago esse tributo? Agora, na declaração de ajuste anual. Por quê? Agora, como você faz uma apuração do exterior anual e compensando os prejuízos que você teve lá fora, sobre o valor positivo que você tiver no final do ano, você vai colocar ele na sua declaração desse ano. Essa que você está preenchendo agora, até 30 de maio, caso você vá declarar os seus lucros. Então, mudou. Agora, lucros no Brasil, você paga o ganho de capital no mês seguinte e não paga nada agora na hora de declarar. E lucro no exterior, você não paga no mês seguinte. Você paga agora na hora de declarar. Existe uma diferença clara. E isso vai exigir de você que está em casa um tipo de controle ainda maior. Porque agora, não só você precisa calcular o seu custo médio unitário, mas você precisa controlar ganhos e perdas no exterior para saber o quanto no final do ano que deu ali a sua conta, o quanto que você vai submeter à tributação. Então, assim, esse é um trabalho que é gigante para quem tem muitos trades e é por isso que a gente tem tanto trabalho. E quando eu vou mensurar, eu trabalho com tributação de criptoativos, né? Então, aqui no escritório, a gente faz bastante declaração de imposto de renda de pessoas físicas. Muita gente que saiu e quer voltar para a Matrix por algum motivo. E geralmente os motivos são compras de bens. A pessoa acumulou bastante, está fora do sistema, tem muitos casos desse tipo. A pessoa está fora do Não. sistema. E aí ela fez milhões, mas agora ela quer comprar um apartamento. Como que ela comprou um apartamento se ela não tem nada declarado? Não tem lastro, vai ter um problema gigante com a receita, etc. E aí, quando ela vai importar isso, a gente faz um trabalho, geralmente, de denúncia espontânea, para pagar menos tributo e etc. Então, geralmente, quem vem para o mundo da declaração e correu em paralelo, você muito bem falou, a gente sabe que o Bitcoin ele foi feito para correr em paralelo ao sistema tradicional. Ele não foi feito por alguém que pensou que ia declarar isso no imposto de renda. Tem muita gente até que coloca, eu faço vídeos explicativos no meu Instagram, periodicamente. E eu já disse aqui no começo, eu não estou incentivando ninguém a declarar, eu só estou falando da regra do jogo. E as pessoas vêm, o Thiago quer que você declare, é um absurdo, gênio, quem vai declarar Bitcoin? Isso eu não estou falando para ninguém declarar. Só que muita gente faz um dinheiro considerável e precisa comprar bens que vão ser declarados. E como que vai fazer essa questão? É preciso calcular tudo isso e colocar no imposto de renda. E aí eu já vou aproveitar aqui para falar isso, né, Cacá? Como aqui no escritório a gente faz declarações de imposto de renda pessoa física, no final do programa, vou deixar aqui um cupom de 50% de desconto da declaração para quem assistiu esse episódio e utilizar ali esse cupom até uma data que a gente vai definir. No dia que a gente lançar esse episódio aqui no YouTube, nós colocaremos lá na descrição um cupom de desconto para você que está se informando e que por algum motivo, não pela minha fala, que eu não estou evangelizando ninguém aqui a declarar, mas por algum motivo você precisa declarar e você pode contar com a gente para fazer esse trabalho aí.